Pronto, só falta José. Boa tarde, Pedro. Vocês estão enxergando minha tela lá? Aí? Sim, eu tô. Ok. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar de compras. Ou, mais necessariamente, do departamento de compras. O que é um departamento de compras, tá? Então, o que é compra e como nós devemos fazer? O que é departamento de compras? Quem pode me falar? Departamento de compras? É isso. É o departamento de compra. De compras. E eles fazem o quê? Eles Não é Compras, eles lógico. guardam, Oi? monitorizam. não é o estoque? Isso. Tem a ver com estoque. Que é a monitorização das compras, ou não? É. Que mais? Aí eu já vou deixar para meus colegas. Por que a Jesus sumiu, hein? Ah, ela começou a trabalhar. Ah, tá trabalhando? Uhum. Entendi. Então, o que é o departamento de compras? É exatamente o que vocês falaram. Tem tudo a ver com o estoque. Então, é quem vai negociar e quem vai fazer todas as compras de materiais para o nosso estoque, para a nossa produção, certo? Tem toda uma sequência lá da empresa. Então, como funciona essa sequência lá? Então, a gente tem lá na parte de vendas, né? Que tem o canal direto lá dos vendedores. Então, eles vão vender o produto da empresa e a empresa precisa fabricar esses produtos, não é isso? Para poder fabricar, eu preciso ter material em estoque. E para que eu tenha esse material em estoque, eu preciso de um departamento de compras para negociar esse estoque, certo? Então é isso que é aí que entra o comprador, é aí que ia entrar a pessoa que vai negociar toda essa parte aí, como que vai formar o estoque, como vai, quanto vai pedir, quanto não vai. Então é um dos trabalhos aí bem importantes dentro de uma empresa, tá, gente? A pessoa que é um comprador, ele é muito importante dentro de um estoque, dentro do departamento de compras. Então ele fala, caso escolha se comprar, o mercado contrata ou fazer parcerias aí estratégicas. Então vamos lá, a função da compra, qual a função de tudo isso aí? Atividade organizacional que tem por finalidade suprir as necessidades materiais ou serviços de forma a garantir a continuidade do processo sem interrupção desejadas. Ou seja, o que eu falei para vocês. Então vai lá, o cara foi lá e vamos colocar aí exemplo que a gente tem mais afinidade aí em Jaú. Fábrica de calçados. Aí o cara vai lá, o vendedor, com o novo modelo lá, fala, ó, vendi, sei lá, 10 mil sapatilhas e eu não entendo muito de sapatos, gente. Fala se eu estou errado. E, sei lá, 200 rasteirinhas, 300 sandálias e assim por diante. O departamento de compras está responsável por fazer o quê? Ele tem que comprar todo o couro, ele tem que comprar os cabedais, ele tem que comprar as solas, ele tem que comprar os saltos, ele tem que comprar a cola, ele tem que comprar a caixa, a seda que vai dentro da caixa, as etiquetas para colocar na caixa. Então, tudo isso quem faz é o departamento de compras. Daí tem mais um problema. Já que ele está comprando a sola, tem que fazer a facheta que eles falam, né? Não é facheta, é o silk com o nome da marca. Então, se não é silcado, ela precisa entrar em contato que alguém faça essa parte de silk. A palmilha tem que ser enfachetada, ou seja, tem que passar aquele couro em volta da palmilha, né? Deixar ela da cor.
Se eu não consigo fazer isso na fábrica, eu tenho que terceirizar. Então, ela precisa ter um contato de terceirização. Então, tá vendo que não é só compras, tudo que envolve o setor de compras, pessoal? Na realidade, o setor de compras, ele envolve... A gente vai falar bastante sobre isso aí, mas vocês vão ver que é bem repetitivo. O departamento de compras, ele envolve tudo o que vocês imaginarem, inclusive negociações de terceirizações. Só um segundo, gente. Alguém me pediu alguma coisa. Deixa eu só falar aqui, que é do Sebrae pedindo. O que acontece? Então, tudo que for de negociação para ir bem à produção, o responsável vai ser o pessoal de compras, tá, pessoal? Então, pô, eu preciso contratar uma banca de calçados porque a fábrica está lotada de gente. Quem que vai cuidar dessa parte? Administração de tom, não? Compras, departamento de compras, tá? Ah, tá. Assim que fala. Ok. Outra situação que acontece muito em compras, que o pessoal acredita que não é. Por exemplo, eu estou lá no setor de compras, estou responsável por toda a produção, para não parar a produção, certo? Uhum. Daí chega o pessoal do escritório e fala assim, viu? Acabou a folha de sulfite e a caneta para fazer pedidos aqui no escritório. Quem que cuida disso? Departamento. Não? Departamento de Compras. compras, Tá tá? vendo? Eles são responsáveis para negociar tudo. Tudo que for, desde Tudo desde a parte almoxarifado, do tudo que for material. isso, tudo que for materiais, pode ser material de escritório, material de limpeza, material de cozinha, material de almoxarifado, material de estoque, tudo é o departamento de compras. Eles negociam tudo, tá? Não é que só vai ter uma pessoa, pode ter uma ou mais pessoas dentro do departamento. Mas é o departamento de compras que é responsável por fazer tudo isso, tá? Tá. Então, ele fala aí tudo que existe aí, qual a função de compra e objetivo. Então, é garantir o suprimento de materiais nas quantidades e nos prazos exigidos. Então, vocês lembram lá que a gente falou lá de estoque, que tem todos os prazos, tem toda essa parte de quando soltar pedido, quando fazer pedido, então tem toda essa parte. Comprar de forma eficiente, maximizando o ganho da empresa, e dentro de padrões éticos, nós vamos falar sobre ética depois também. Criar e desenvolver de forma permanente e intensiva um cadastro de fontes de suprimentos que dê garantia ao quanto fluxo de materiais. Que nem eu falei para vocês, ó. Como é o departamento de compras que vai cuidar de todas essas partes, então ele sempre vai ter aí um cadastro de todos os fornecedores ou todas as fontes possíveis. Então, tipo lá que a gente falou, ele vai ter o contato lá de banca de calçado, banca de enfaixetamento, banca de silk. Mas minha fábrica faz isso. Faz tudo. Aí explode todos os pedidos e eu não estou dando conta na fábrica. Quem vai fazer? Eu preciso ter esses contatos já para, tudo bem, como tá a banca? Eu estou precisando de um senhor, passa serviço para a banca, tá? É por isso que existem as bancas de calçado, ou seja, serviços terceirizados. Porque quando aperta na fábrica, ou a fábrica pode também terceirizar todo esse serviço, mas todos esses contatos e esses cadastros de contatos, o pessoal de compras tem que ter. Ele tem que manter uma boa articulação interna na empresa
e no mercado em geral, lógico, né? E especialmente com fornecedores de insumos e os produtos das empresas. Criar rotinas e procedimentos dentro do processo de aquisição, tá? Isso sempre com muita ética, que nós vamos falar depois. Então, essa administração de compras aí, gente, o que que ela faz de importante aí? Qual a função importante dela? Pode acontecer aí ameaças políticas, ameaças naturais, ameaças financeiras, ameaças de mercado, ameaças tecnológicas. Toda essa parte pode acontecer. Quem pode me dar um exemplo dessas ameaças aqui? Um exemplo físico de ameaças que possa acontecer? O quê? Finan... Ó, porque o que acontece? Ele está falando que essa administração de compras aqui, a gente precisa saber fazer a administração, o comprador precisa saber muito bem como administrar essas compras aqui, porque todas essas ameaças estão eminentes numa empresa, certo? E isso pode impactar nas produções, certo? É para dar um exemplo da ameaça? Um exemplo de alguma ameaça que possa acontecer. A pandemia. Isso, a pandemia. A pandemia é o quê? A ameaça natural, que é uma pandemia. Daí vem o quê? A ameaça financeira, que também é por causa da pandemia. Uhum. A ameaça política, que também é por causa da pandemia. E a ameaça do mercado. Que também é por causa da pandemia. Sim, todas as ameaças juntas por causa de uma pandemia. Daí você fala, pô, mas como acontece isso? Aconteceu, tá? Então, quem estava muito bem preparado se deu bem na história aí com estoques. Mas a gente sabe que, principalmente, as indústrias de álcool em gel demoraram um pouquinho para se adaptar, certo? Porque não tinha Sim. produto no mercado. Então, eles também não estavam esperando, mas, porém, todavia, se a gente viu que estava tendo reflexo nos Estados Unidos, Europa lá, com certeza ia chegar no Brasil e ia acontecer. Valeria a pena ter investido antes. Bom, então... Mas daí o quê? Entra a ameaça política. Então aí é a entrada do vendedor aí, do comprador, de comprar mais insumos e tudo mais, tá? Lógico que ele não pode simplesmente comprar sem autorização da empresa, tá, gente? Ele pode dar sinais para a empresa. Chegar, ó, seguinte, pessoal, nós estamos aqui, ó, aparentemente uma epidemia, tá, a gente tem uma perspectiva de mercado, de aumento de mercado, o que vocês acham da gente fazer uma compra maior de insumos para poder produzir mais, tá? Vamos fazer. Se o chefe dele, o dono da empresa fala, não vai fazer, ele também não pode ir lá e pedir por conta, tá? Ele tem que estar ligado diretamente junto com o departamento, geralmente, de compras, está ligado junto ao departamento financeiro, ao departamento de vendas e outros departamentos, tá? Então, voltando aí na administração das compras, como ela funciona aí. Então, a gente tem uma necessidade aí atual, né? Quais vão ser as necessidades futuras, que é o que a gente falou. Então, lá, a fábrica de gel, de álcool em gel, eles tinham a necessidade atual lá que eles tinham para fazer. Ele tinha uma necessidade futura, mas isso eles não fizeram previsão no momento, tá? Que seria a pandemia. Nós temos hoje o mercado atual, que era um mercado pequeno e virou um mercado gigante, que foi o mercado futuro, e isso a gente chama de estratégia de suprimentos, certo? Então, o que vai acontecer? E isso realmente já acontece. Vamos pensar em desenvolvedores de softwares, tá? Ou quem está desenvolvendo software ou ferramentas de softwares. O que eles estão pensando agora? As novas startups que a gente chama. O que a gente está pensando agora? O que eles estão pensando agora? Vamos lá, o pessoal de compras, qual que é o compras aí de pessoal de softwares? Desculpa, é que minha mãe chegou aqui, tava gritando aqui para ela parar. O que faz um departamento de compras de software? Ele compra o quê? Ele compra matéria-prima?
Compra. Será? Qual que é a matéria-prima de software? A Então vai. tecnologia. Isso, tecnologia, legal. Isso aí, tecnologia. E o que vem junto com a tecnologia? O que vem junto com uma tecnologia? E E ideias. Olha, tá ideias. vendo? Então, na realidade, o departamento de compras tem que comprar o quê? As ideias das pessoas que vão criar softwares, não é isso? E Ah, essas tá, agora ideias eles vão sim. desenvolver e vão vender esses softwares. Então, quais são as necessidades do mercado atual hoje? Comprar ideias. Aplicativos do quê? Aí eu já não sei. Ué, do que a gente está fazendo aqui, certo? De bate-papo, de conversa, de reuniões, não é isso? Uh, Isso é tá o bom. mercado atual hoje. O mercado futuro vai precisar disso? Vai muito, porque como a gente já falou várias vezes, nós vamos mudar muitos empregos, certo? E vai ser muito mundo virtual aí nessa historinha. Então, esse mundo virtual aí vai ser nosso mercado futuro. Então, pensando nisso, essas empresas já estão as necessidades atuais de hoje e quais são as necessidades futuras, e ele já está fazendo uma estratégia de suprimento e compras, tá? Entenderam? Não. João Vitor, você não é Sim. um cara que entendeu. Não, acho que sim. Qualquer coisa eu revolto aqui na aula. Que eu tava. Você entendeu, né? Tá. Então vamos lá. Então ou seja, você precisa fazer um planejamento do que você vai fazer de compras, tá? Não é simplesmente sair comprando, não é porque tem pedido que eu compro, não, eu preciso fazer um planejamento. Por exemplo, sapatos e calçados agora. Tá tudo parado, as lojas não estão vendendo, as lojas estão fechadas. Porém, existem as vendas online. Como estão as vendas Uhum. online? Poxa, está crescendo em 40%, 50%. Então, eu tenho que fazer uma programação de compras desses sapatos para poder fazer as vendas online. Certo? Se eu estou tendo um Sim. crescimento online, eu preciso falar, ó, se eu cresci 50% aí de venda online, vamos prever que isso aí vai aumentar mais uns 10, 15% até o final do ano. Então, em vez de eu comprar só 50% a mais de material, eu preciso comprar 60%, 70%. Por quê? Porque agora vai começar Dia dos Pais, daí vem Dia das Crianças, aí vem Natal, Ano Novo, e o pessoal vai fazer compra. E é compra online se não abrir o mercado. Então, eles têm que prever essa situação. O Certo? famoso e-commerce. E-commerce. Principalmente agora que tá voltando tudo a fechar de novo. É. Fica nesse abre e fecha, por quê? Né? Vou nem falar. Aqui em Itapuí tá subindo bastante os casos. Jaú era para ter tido uma decisão ontem, mas se eu não me engano, o prefeito não se pronunciou. Eu Que tive nem. informação do gabinete do prefeito que ontem ele ia falar ou ia virar um lockdown de novo, fechar tudo, ou ele ia abrir, inclusive, academias e escola de natação e tudo mais. Não tive resposta nenhuma, eu não vi ele pronunciando. Ah, eu não sei o que achar disso. De abrir. Na realidade, o abrir e fechar, gente, porque assim, vai acontecer durante muito tempo. Eu vou abrir. Ah, legal, tá tudo aberto. Aí quando começa muita contaminação e começa muita gente ser internada. Aí meus leitos de UTI começam a ficar restritos. E daí o que eu tenho que fazer? Fecho tudo porque eu não tenho disponibilidade de saúde para eles. Se tiver muita contaminação, começa a morrer muita gente. Aí fecha tudo. Aí Você tá acontece. falando esse abre e fecha aqui só no Brasil, né? Não, é mundo inteiro. Ou o mundo inteiro? O mundo inteiro está fazendo isso. É que a gente não acompanha direito os abre e fecha, mas os outros países fizeram uma coisa mais longa, porque eles estão desde o ano passado. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Dá uma diminuída. Pode ver, às vezes você ouve ainda na China. A China abriu, daí a pouco você ouve. Pô, teve explosão de casos na China, apareceu mais 10 mortes, daí fecha uma parte, aí muda não sei o quê. E assim eles vão tentando acertar Achar uma cura. até achar uma vacina. Tá? Enquanto não E, tiver a vacina, não tem liberação de tudo. e também o negócio do retorno das aulas presenciais, saiu uma notícia que o governo, que as pessoas do governo
falou que não conseguiu cumprir as metas, né? Para voltar até dia 8 de setembro. Eu perdi minha bolsa de teatro. Perdeu? Perdi. É, Falou, então, devido à pandemia, não vamos poder voltar com as aulas. Perdi. Agora tá para abrir começo do ano, mas provavelmente também não vai, né? é, é assim, as escolas particulares talvez consigam abrir. As escolas do estado não vão conseguir abrir, tá? Porque tem milhões de Essa é a problemas aí diferença de de classe ou infraestrutura. não? Oi? Isso aí é diferença de classe ou Então, daí o que acontece? como Aí assim? tá uma briga exatamente por essa parte de diferença de classe, porque não é justo você abrir uma particular e uma estadual, não. Mas o problema não é de classe, é de estrutura. Porque vamos colocar assim, não que seja o caso de Jaú, mas em outras cidades, sim, em outros grandes centros aí. Como eu estava falando no repórter outro dia, tem escola que não tem nem torneira para as pessoas lavarem a mão. Você imagina, essas escolas não têm recurso para comprar álcool em gel, elas não têm recurso para comprar aquele revolvinho para medir febre. Então, até elas terem esse repasse de recurso, toda essa parte para se preparar, não é tempo ágil para eles fazerem isso até agora, 8 de setembro, começo de setembro. Se eu for fazer uma escola particular, é diferente, porque o cara tem verba, ele tem o dinheiro lá aplicado para poder fazer. Então ele consegue desenvolver mais rápido, tá? Então não é uma diferença de classe, é uma diferença realmente de poder aquisitivo. Mas aí entra a briga. Pô, mas a escola particular vai voltar presencial, eles vão ter um privilégio melhor do que se fosse uma educação estadual aí. Então tá uma briga de prazos de retorno, né? Por exemplo, o Sebrae ele abriria ou não? Então, o Sebrae tem condições de fazer. Então, se o É, governo eu falar, acho. vai ter que medir a febre de todo mundo, vai ter que ter classe com carteiras espaçadas de 1 em 1 metro, vai ser dado. Que nem Sebrae tem tudo para abrir, porque vocês teriam aula uma Sebrae, vez por Senac, semana. todos, né, assim. Sim, porque vocês teriam aula uma vez por semana, não é diariamente. Então, poderia até abrir, não tem problema, ele abre. Mas aí entra umas situações. O Sebrae não dá muito para levar porque são cursos profissionalizantes. Mas se fosse uma escola estadual, de primeiro e segundo grau, você fala aí que vai prestar Enem, tudo, aí você tem desigualdade. Eu Sim. começar um e o outro não. Aí que tá a briga de se ter somente uma data para se abrir para todo mundo. Aí para-se tanto particular como normal. Pessoal, nós temos aí 10 minutos ainda de aula, tá? Deu uma ampliadinha no nosso horário aí. Então vamos tentar. Tá. Calma aí, a prof mandou aqui, não mandou? Adriana? Ela mandou no grupo. Tá. O que Assim que que terminar fala? a minha aula. Não, a hora que terminar a minha aula, vocês entram na dela. Ela fica Ah, esperando, não tem tá. problema. Ela sabe que tem 10 minutos a mais. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Tá. Pessoal, vocês entenderam tudo que faz um departamento de compras? Ó, que nem eu falei para você, ó, todos os materiais que se traz de par de compras aí, ó, itens de conservação, itens de limpeza, material de escritório, material destinado a laboratório, suporte para informática, brinde, banner e todos os itens de produções aí, certo? Quem trabalha nessa área aí tem mais trabalho que o próprio dono. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande. É uma área muito gostosa de trabalhar, viu, João Vitor? Eu já trabalhei nessa parte. Ela é bem dinâmica, você conversa com muita gente, você conhece É muito. porque você tem que saber o que está faltando também, né? Em várias áreas, não é? Na verdade, não é que você precisa saber, essa informação vem automática para você. Ah, Tanto do tá. pessoal de vendas, como o pessoal de produção, o pessoal do estoque, do almoxarifado. Eles vão passando o que falta para você. Isso tem acompanhamento no computador também, tá? Sim. É mais fazer pedidos e cotar preços mais, tá? É mais essa parte. Mas você sempre tem que estar antenado em tudo. É muito legal essa parte. Quando a gente fala de ética, gente, só adiantando um pouquinho, porque a aula que vem nós vamos falar um pouquinho de ética. Não, deixa para a aula que vem a gente fala de ética, não vamos misturar, não. Então, para administrar esse setor de compras aí, vocês precisam saber ter aí, né, mão de obra
Não, essa parte que eu não vou falar com vocês. Mas isso aqui é de uma empresa muito grande, mas não vamos entrar, porque aí você tem que contratar, se for uma empresa que vai fazer reforma dentro da empresa e tudo mais. Vamos pensar só nessa de cima aqui, ó. A maior parte de tudo. Vocês têm que ter todos os materiais de conservação, limpeza, escritório, de informática, tudo que for dentro da empresa que você precisar, você vai ter que cuidar dessa parte aí, tá? Uhum. Como funciona mais ou menos o sistema aí? Ele tem alguns tipos aí. Sistema de 3 cotações, sistema de preço objetivo, 2 ou mais aprovações. Então, tipo assim, sistema de 3 cotações. Você cota 3 empresas, o mais barato leva o produto, certo? É o mais comum em empresas, tá? Então, você tá lá, o comprador tá lá, fala, meu, precisa comprar couro. Ele vai ligar para 3 empresas que tenham a mesma qualidade de couro e pedir 3 orçamentos. O menor orçamento ganha. Sistemas de preço objetivo. Ele tem ideia já dos preços, ele sabe quais são os preços praticados pelas empresas, tá? E ele consegue fazer uma melhor avaliação da competitividade do mercado. Isso eu falo de comprador, tá? Então, vocês têm 3 cotações, você vai ligar para o cara, vai pedir os orçamentos. O outro já é um sistema de preço objetivo, então ele sabe já o preço, sabe as qualidades do produto e sabe qual vai ser ter o melhor custo-benefício aí na história, tá? Então, esse aí já é um outro tipo aí de negociação. Ou 2 ou mais aprovações. Daí, nesse caso, tipo assim, ele faz as pesquisas de fornecedor, mas quem vai aprovar vai ser aí um gerente ou um supervisor, alguém que seja acima dele. Então, não vai caber a ele essas aprovações, decidir essa parte de compras aí. Ele vai fazer as cotações e alguém vai aprovar essas cotações aí. Então, esses são os 3 sistemas que a gente tem de compra aí. Faz 3 cotações, o preço aí que eu posso ver o melhor custo-benefício, eu decido, e um que não vai ser você que vai decidir. Você vai fazer as cotações, quem vai decidir geralmente vai ser uma outra pessoa aí. Tem alguns tipos de compras aí, só para a gente rapidinho finalizar, que tem alguns nomes em inglês aí, Spot Sourcing, Target Sourcing, Balance Sourcing e Strategic Sourcing, que nada mais é do que você comprar de uma fonte local, você tem uma fonte-alvo de compra, tem um fornecimento equilibrado e um fornecimento estratégico. Então, esse fonte local aqui seria as necessidades aí de menor preço aí. Então, você tem as pessoas aí que você sempre compra e tem menores preços. O fonte-alvo, gente, ele seria tipo assim, um produto específico, tá? Não que você use dia a dia, mas uma coisa diferenciada. Então, vamos lá. Vamos chutar aí que eu preciso de couro de tilápia para fazer sapato com couro de tilápia. Aí eu preciso descobrir quem vai vender as peles de tilápia para mim. Então, quer dizer, é um fornecedor bem específico, tá? Ele não é o cotidiano meu, ele não é aquele cara que eu sempre tenho o menor preço, que eu sei quem é, quem não é. Ele é um que eu tenho que ter lá, que de vez em quando eu posso usar ele, tá? Uhum. O fornecimento equilibrado é quando você tem uma seleção de fornecedores e todos eles podem fornecer para você. Talvez um forneça um pouco mais, outro um pouco menos. Por exemplo, supermercado, molho de tomate ou extrato de tomate. Não é uma marca só, são várias marcas, certo? Então, tem vários fornecedores diferentes, tá? E essa fornecimento estratégico aí, que aí pode ser algum fornecedor que você precise contratar especificamente para um serviço, tá? Sei lá, como a gente pode pensar, sei lá, você tem uma fábrica de calçado, comprou um novo equipamento, você precisa contratar um guindaste para trazer esse novo equipamento dentro da sua fábrica. É um fornecedor completamente diferente do que você está habituado, é um fornecedor estratégico para você, você vai precisar dele naquele momento, tá? Então, Uhum. pode ser esporádico.
Dúvidas, pessoal? Eu acho que a maioria sobre, só falando aí, final aí, como a gente deve, como comprador deve agir aí, só para a gente finalizar o comprador, então ele sempre vai estar fazendo pesquisa de mercado, né? Então ele tem que fazer um estudo de mercado, lógico, para novas tecnologias, novos produtos, novas marcas, tudo mais. O estudo de materiais, se o material está de melhor qualidade, se mudou o tipo de material, qual material eu posso usar, análise de custo, investigação das fontes de fornecimento, inspeções nas fábricas dos fornecedores. Isso é importante, tá, gente? Quando a gente é comprador, a gente tem o direito e o dever de ir até a fábrica do consumidor para ver quanto ele fabrica e como ele fabrica, se está dentro da qualidade que você quer, se ele vai conseguir suprir a sua demanda. Então, tipo assim, você vai pedir 5.000 metros de couro, você chega no lugar lá, o cara nem estoque de couro não tem, tem uma fabriquinha lá que tem 4, 5 peles de couro, você não pode ter ele como fornecedor, certo? Saia. Não Sim. tem jeito. Então, vocês precisam visitar esses fornecedores, porque às vezes o cara tá falando, eu compro, daí fica que nem no Rio de Janeiro lá, não, pode deixar que eu faço todos os respiradores lá, o cara não entregou nem um terço da quantidade, não é isso? O cara não visitou o fornecedor para saber se ele ia entregar ou não, é? Você Então, tem capacidade de entregar? Você tem capacidade de fazer? Qual o tamanho que você é? A gente sabe o que aconteceu lá, mas a gente não pode falar, mas vamos pensar em compras, tá? Mas como fornecedor, como comprador, deveria ter ido lá, olhado o fornecedor, falado, você não tem capacidade para entregar tudo isso que você está me falando. Daí você já põe uma multa no contrato lá. Bom, se você não entregar, então você paga o dobro para mim. então, pode Ué, fazer isso. pode, quebra de contrato. Você não falou que você vai fazer em tal prazo? Vou. Se você não fizer, tem multa de Não fizer, contrato. vai pagar o dobro, e aí? Tem multa de contrato. Gente, vai cair nosso Zoom. Então, investigar fontes, inspeção de fábrica e fornecimento, desenvolvimento de fontes de fornecimento, desenvolver fontes de matérias alternativas. Bom, para a gente fechar a nossa parte de compras, faltou ética, que a gente vai falar sobre o processo ético, a aula que vem. Dúvidas, Ok. pessoal? Rapidinho, porque acho que a gente tem muito pouco tempo aqui. Não. Sem dúvidas. Tranquilo? Tranquilo. Eu tô tranquila, eu sempre revejo as aulas. Ok, eu vou postar ela para vocês lá. Pessoal, boa semana para vocês, bom final de semana e Você também, professora? até a próxima aula. Até. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Para você também.